Ele é há 21 anos radialista. Com vocês, Joel Bernardo. Ela queimou a luz, quebra o copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros, você sabe que o problema é outro. Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou. Alô, Patrick! Show de bola. Começamos assim. Deixa pra quem sabe, né? É. Pode meter a... Tu é outro. Mas essa voz é daquelas vozes dos caipiras lá, né? Bruto, né? Oh. Essa voz aqui na cidade de Sara, ela é. Eu acho que quem não escutou é porque não mora aqui, né, ô Joel? A difusora marcou bastante tempo, né? Marcou, né? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Ô. Prazer é meu estar aqui. Sabe, eu até pensei em cantar. É? Mas eu assisti, o Padre Wander não esteve aqui? Teve. Ele não cantou, não. Cantou. Não, convidou. A parte que eu vi, não. Se ele que canta na missa não cantou, por que eu vou ver cantar? Um abraço ao Padre. Prazer é meu estar aqui para falar especialmente de futebol, né? De rádio, enfim. Futebol, de rádio, da tua vida. Que o pessoal te conhecer a tua aparência ainda mais, né? Estamos aí. Se bem que agora já tá na Rádio Sara, que também tem vídeo, né? Sim, sim. O rádio mudou de alguns anos pra cá, né? Hoje ele é rádio e TV, né? Acho que de uns 5 anos pra cá, a maioria das rádios tem imagem no estúdio, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. A rádio que não tiver imagem, ela já não sobrevive mais. Não sobrevive mais. Precisa ter imagem também. Joel, vou agradecer os nossos parceiros antes da gente começar o nosso papo, tá? Que é o pessoal da Digital Agência, minha amiga Nicole, que do nosso marketing. É simplesmente espetacular o nosso marketing. Muito obrigado, Nicole. O pessoal da Denos Mustache, que serve aqui o nosso chazinho de bolo. Isso. O pessoal da MD, Comércio de Carnes, serve a nossa carninha aí toda quinta-feira. O pessoal da Wagner Pães e Doces, Diogo Bilésimo Fotografias, Canal Isara, meu amigo Lucas, Dinner Drink, fala Juninho, tamo junto. HD, Móveis Sob Medidas, For Construções, meu amigo Lucão, essa empresa é lá dos Estados Unidos. Opa! E aposta aqui no nosso projeto. E o mercado passa aqui tá em casa. Tá bem no comercial. Estamos com um time bom, né? Poxa, também. Joel, falar um pouquinho aí da tua trajetória. Começou com quantos anos no rádio? Eu comecei com 14, não tinha 15 ainda. Eu lembro bem disso porque na época eu comecei na Rádio Ilha Negra, Certo. a NB450. E eu lembro bem porque na época foi complicado, porque não podia ter registro, 15 anos, não fazer carteira, essa coisa toda. Mas entrei, acho que um ano depois já estava transmitindo o jogo. Eu gostava sempre muito de rádio em função do futebol. Certo. Meu pai ouvia os jogos do Criciúma, ouvia a Rádio Eldorado muitos anos e tal. E chegou um momento que quando eu ia para o Heriberto Wilson eu prestava mais atenção nos locutores do que no próprio jogo, né? E aí foi em 99, né? 99, 2000, teve a oportunidade. Eu fiz um teste na Ilha Negra. O Paulo Tadan era o chefe de jornalismo, o Paulo Coutinho, chefe de esportes, e a Adilamar Rocha, a diretora de programação. Cada um ouviu o piloto e me contrataram. Não sei como, com 14 anos, botar. Porque geralmente o pessoal do rádio, a história é muito parecida, sabe? Aí começa lá na mesa de áudio, ou começa na produção. E eu já me botaram no microfone para falar. Olha só. E aí comecei. E tu nunca tivesse problema com vergonha? Não, eu sou tímido, cara. Você é tímido? No microfone eu falo pra caramba, mas no dia a dia eu falo pouco. Eu falo pouco, assim, em ambiente e tal. Eu entro e saio rapidamente. No microfone não tenho problema, mas no dia a dia não. É tímido. Com 14 anos tu já tinha voz. Já tinha alguma coisa que chamou a atenção, pelo menos, né? Então com 14 anos eu entrei. Foi bem rápido. Quanto tempo na Ilha Negra? Na Ilha Negra eu fiquei 5 anos. Dos 14 até os 19, então? Isso. 4 anos, acho que foi 4 anos e meio. Eu entrei, na época eles me botaram a fazer de tudo um pouco de jornalismo, um pouco de esporte, fazia tudo, né? Programa de variedades, programa musical.
a folga do locutor. E eu queria ser narrador desde os 14. Só que na época a equipe da Ovelha Negra era enorme, tinha 6 narradores, eu era o 7º narrador. Só me colocavam quando era aquele jogo que ninguém queria fazer. Ninguém escutava. Ninguém queria fazer, o jogo não tinha importância nenhuma, bom, eu já vou fazer. Mas então, com 14 anos chegou a narrar um jogo? Já o primeiro jogo que eu narrei, olha só como foi interessante. Como eu disse, tinha 6 narradores, então sobrava narrador para pouco evento. Como é que eu vou transmitir o jogo? Então eu fazia o plantão esportivo, fiz pouca reportagem, 3 ou 4 jogos. Como um colega meu, que é o Jean Dereci, trabalhava na técnica, montava as externas, ele sabia que eu queria transmitir o jogo, isso com 15 anos. Só que, como eu disse, tinha muito narrador, não ia ser possível. E uma rádio de Chapecó ligou para a Ovelha Negra, olha, na época tinha Anjo Futsal, não sei se você se lembra, do futsal de Criciúma era forte, tinha jogos no sábado à noite no Colombo Salles, ia jogar Anjo e Chapecó. A rádio de Chapecó mandou o repórter, ele precisava de um narrador. Ligaram para a Ovelha Negra, precisa de narrador aí, porque naquela época tinha essa troca de favores e tal. E quem atendeu foi o Jean, meu amigo, ele disse, eu tenho um narrador aqui, bala. Eu nunca tinha narrado. Eu tinha vontade, mas eu nunca tinha narrado. O Joel vai narrar para ti. Quando chegou lá o menino de 15 anos, ele assim, apesar que não parecia, já né? tinha já era porte físico, já era pesadinho, avantajado já. Então transmiti o jogo, acho que foi legal, legal e tal. Aí depois no outro dia, olha, foi o primeiro jogo dele. Ele gravou ele mesmo que indicou, gravou o jogo e depois jogou pro pessoal da rádio da Ovelha Negra ouvir. Aí eles ouviram, no outro fim de semana eu comecei a transmitir o futsal. Futsal, futebol amador, campeonato sarense, campeonato do Criciúma, Taça Secrisa. Eu fui transmitir o Criciúma mesmo, acho que uns 3 anos depois. Já 18 anos já. Já no final. Já tinha uma experiência? Já, eu fazia. Aí fazia jogo do Figueirense, que aqui ninguém queria saber. Fazia jogo do Cruzeiro, né? Depois comecei a fazer Inter e Grêmio. Então, mas o Criciúma mesmo foi já no meu último ano do Ovelha Negra antes de ser difusor. E assim começou. E assim começou a carreira. E quando que com quantos anos que tu foi fidelizado assim? Não, o Joel é um dos principais narradores. Foi na difusora, porque como eu disse, na Ovelha Negra, aí depois o processo começou. De sexto narrador eu fui para quinto, de quinto fui para quarto, depois eu já no terceiro, para que as pessoas entendam. No rádio tem isso, né? O primeiro narrador, o primeiro comentarista. O primeiro faz só as datas, né? Só jogão, né? É o tipo Galvão Bueno, só faz jogo bom, né? O segundo faz os jogos medianos. O terceiro já pega... O quarto é de carne de pescoço pra cima, né? Então, quando na Ovelha Negra eu fiquei entre o terceiro narrador. Tinha o César Júnior, que é um grande narrador. Hoje está em Joinville. Tinha o Luiz Alberto Vargas, tinha o Fábio Rogério, o Janiter Decortes. Era um timaço, né? Era. Naquela época a Ovelha Negra lançou uma equipe para bater Eldorado. Que naquela época era muito forte e tal. Ainda é, né? E quando eu cheguei em terceiro narrador... na difusora, o Coutinho era o nosso chefe de esporte, ele saiu da Ovelha Negra, foi para a difusora e me convidou para ir junto. Na Ovelha Negra eu era o terceiro, na difusora eu ia ser o segundo. Já. Então eu vou, né? Agora, né? Eu vou. Vamos crescer. E aí fui para a difusora. A partir dali da minha entrada na difusora foi muito bacana porque a direção resolveu optar, eu dividia com o Dante daí, o Dante Bragato Neto, que estava na difusora. E naquela época, acho que foi em 2006, 2007, eles botaram, a direção colocou o Dante fazer os jogos em casa e eu fazia os jogos fora. Imagina, um menino de 17, 18 anos, nunca tinha passado na ponte, de repente me escalava para fazer um jogo em Salvador, um jogo no Recife. E lá eu estava lá, naquela época as rádios viajavam, faziam os jogos no estádio, e eu feliz da vida, né? Imagina. Um tempo depois o Dante saiu, eu fiquei como primeiro narrador, e acho que de 2008 até acho que 2019 eu narrei praticamente todos os jogos do Criciúma, todos. Na difusora, depois eu fui para Marconi e fiz também. Eu só ficava fora de transmissão se eu estava rouco ou sem voz para transmitir. Esse último ano não, como eu fui para o jornalismo, acabei alguns jogos não fazendo. Mas eu fiquei mais de 10 anos fazendo rigorosamente todos os jogos do Criciúma, especialmente na difusora. Show de bola. E essa parada da difusora se transformou na Rádio Massa, né? Sim. E essa parada com o esporte? Nós lamentei bastante, né? Porque além da mudança em si, difusora para massa, né? Mudou a plástica toda, mudou a opção da direção e mudou também o futebol. Porque assim, a radiodifusora, pela minha percepção, assim, né?
porque a minha mãe é muito ouvinte e tal, Sim. ela tinha uma gama gigante Sim. de telespectadores, que se fala, né? Ouvintes, é. Por que essa... É que assim, motivo, o rádio AM do Brasil ele tá encerrando, Certo. para o pessoal entender. Não é nem opção, é porque hoje você liga no rádio carro, o rádio AM, tá difícil de pegar, né? Mas não poderia levar a difusora para FM? Não, aí que acontece, o governo federal liberou para as rádios AM, porque o canal de FM é caro, é milhões. Então o governo facilitou, olha, quem é... Porque rádio é concessão pública, rádio é do governo, né? Certo, não sabia. Rádio não é particular, você precisa ter uma concessão do governo federal. Então pertence ao governo. O AM pertence ao governo. Então o que o governo fez? Vou liberar canais de FM, em vez das rádios pagarem, nós vamos liberar o FM para as rádios que já são AM, a difusora era AM 910. Então ela ganha o canal, hoje é 94, não só a difusora, todas as AMs do Brasil. Só que nessa transição de AM para FM, cada emissora escolhe, podia ser difusora FM, por exemplo, podia ser manter tudo igual. Só que depende da opção da direção, né? Eles resolveram mudar, por exemplo, como teve várias emissoras em Florianópolis, era Guarujá AM, vai para Guarujá FM, tem rádio que está mudando o nome, mudando a programação, mas é uma opção. E para o FM vai ser obrigatório, daqui a 2 anos não vai existir mais. Se você for numa loja hoje de som e pedir um rádio, o rádio não vem mais com AM. Não vem mais? Não, o AM acabou. Rádio de carro é a mesma coisa, tem ainda os mais antigos, mas... Esses carros de 2 anos pra cá não vem mais a frequência AM. AM. Só FM e internet aí, como chama? Spotify. Exato, ele já vem. O AM não, então a própria Eldorado, daqui a alguns anos ela já vai, no máximo 2 anos vai pro FM. A Ulha Negra, daqui acho que alguns meses não vai existir mais aqui em Criciúma. E por que algumas rádios ainda têm essa resistência? Tipo a Eldorado, por que fica Não, no AM? a Eldorado, ela tem um FM ainda, ela tem um FM já dela. Certo. Só que o AM 570 da Eldorado ele é muito forte. É uma audiência que eles têm fantástica. Eles vão perder muito com essa mudança. É que assim, a nossa depende da localidade. A nossa região sul ela é muito do rádio, sabe? O interior ouve muito AM ainda. Programa de Padre Samiro, Padre Marcelo que tem, sabe? Programa de música sertaneja, programa. A nossa localidade é muito regional ainda. Gosta muito do AM. Apesar que hoje não se faz mais o aparelho rádio em AM, mas você vai em vários lugares, tem ainda, quem me ouvia na difusora ainda ouvia pelo rádio físico, né? Além do celular. Só que isso vai acabar, eu acho que é 2 anos, no máximo 3, o AM vai ser eliminado no Brasil inteiro, e quem é AM vai para o FM. Agora, nessa ida para o FM, aí depende de cada rádio, você pode manter o nome, você pode manter a programação, não mexer em nada. Ou pode mudar, como fez a difusora, mudou, pegou a franquia da Massa, que é do Ratinho, tem Massa no Brasil inteiro. Tem Massa que faz futebol, eles não fazem, eles resolveram não fazer futebol. E quando já não iam fazer futebol, lançaram a Rádio Sara. Então eu já fiz ali, eu não parei de fazer. Quando a difusora parou, nós já continuamos o campeonato pela Rádio Sara. Então não parei. Mas aí é uma filosofia da empresa, né? Joel, papo churrasco, o papo ele tá bacana, Sim, né? claro, Mas tem que ter um churrasquinho pra gente, né? Pois é. Como é que tá aí nosso assador radar? Vamos, né? É isso aí. Falar um pouquinho então da Rádio Sara, que é o teu novo projeto de vida, né? Tô na Rádio Sara também. Tô numas 5 rádios aí. Tu tá em 5 rádios? Agora eu tenho que me concentrar no churrasco. Tá, concentra no churrasco, que é o principal. Vamos lá, aqui não. Pode ser. Então tá. A MD caprichou na gordurinha. MD, Ó. né? Olha só. Opa. Conhece a MD, Joel? Agora eu tô conhecendo. Tá se conhecendo? Tô conhecendo. Esse aí é o granitinho especial da MD. Se quiser mandar um desse aí lá pro meu programa também, fica à vontade. Olha a MD, ó, a pressão. A Rádio Sara é o seguinte, a Rádio Sara, como a difusora foi pro FM, a cidade vai ficar sem rádio, a cidade de Sara. Como em alguns momentos a difusora já tinha até mais audiência no aplicativo do que no rádio, a equipe que estava na difusora, eu continuei na Massa, eu fazia, ainda estou na Massa na verdade. Tu ainda tá na Massa? Então eu faço ainda Massa, hoje eu faço a Massa FM, a Rádio Sara, que é web, a Rádio Rincão, que é web, a Nações Rádio, que é de Criciúma, que é web, a Cidade do Sanga, eu acho que é isso. Tá aí, como é que tu dorme? Não dorme, né? O que aconteceu? Quando a gente percebeu que o rádio web estava crescendo, como o AM está acabando,
O FM, tem rádio FM que tem mais audiência no aplicativo pela internet do que na própria... Então nós montamos uma empresa de consultoria de rádio, de instalação de rádio. Então já colocamos umas 12 rádios aí pelo estado, web, né? E a Rádio Sara, ela só mudou o nome de Sara, podia ser até difusora, porque a programação é basicamente a difusora. Eu trabalhei 20 anos, estou na difusora, estou ali. Não, e vocês não poderiam usar o nome? Poderia, até poderia. Só que a ideia de botar em Sara é para valorizar mesmo a região. A cidade. Apesar que tem horários que nós temos mais audiência em Criciúma do que em Sara, dependendo do horário da programação. Só que a programação é uma programação popular. A equipe de esportes era a equipe da difusora, o Carlos Alberto Florença trabalhou 35 anos na difusora, está ali, o Rogério Dimas participou. Enfim, hoje a programação da Rádio Sara, radiosara.com.br, era o que era a difusora, basicamente, né? Eu fazia o programa de manhã, faço ali também, e as transmissões esportivas que eu... Até os comentaristas de esporte, né? Muito bem. O Zico, Almir, o BD, o Gilberto Custódio, Cláudio Blissari, tá ali com a gente. Grande amigo Blissari. Já participava do debate com a gente no Bola na Mesa, né? Mudou nomes de programa e o nome da rádio, mas o esqueleto, a formatação e a equipe basicamente era a difusora. E a audiência do futebol de vocês, como é que é o... A audiência, é que assim, ó, você pode ouvir a Rádio Sara de 6 maneiras, né? Certo. No caso do futebol em dia de jogo, você ouve no YouTube, no Facebook, em live, no aplicativo e nos 2 sites. Em live, a Rádio Sara em 2020 ela ganhou de todas as concorrentes. Os nossos concorrentes. Ganhamos de todas. Se não foi o primeiro, foi o segundo, mas a maioria das vezes a gente foi o primeiro. Apesar que a live todo mundo gosta, porque vê o locutor transmitindo e tal, mas a audiência principal é no aplicativo ainda, porque o aplicativo é como se fosse um rádio, né? Você põe ali... A audiência principal ainda é no aplicativo de áudio, porque assim, você está vendo o programa, a jornada no Facebook, entra uma mensagem do WhatsApp, ele já sai fora, né? É complicado isso? Não tem como tu minimizar ali. Isso, eu quero mandar mensagem e tô vendo o jogo. Então, e o rádio tu bota ali e pode ficar no aplicativo você pode mexer e o aplicativo vai estar rodando. Então nós tivemos um bom resultado que foi a audiência, respeitando todos os nossos colegas, né? Sim. Que fazem live e tal. Mas eu acho que como a Rádio Sara ela herdou da difusora audiência, porque nem todo mundo que ouvia a difusora foi para a massa tem a sua filosofia de música sertaneja, de sertanejo universitário. Não, mudou totalmente, né? Então, a filosofia assim da rádio. A Rádio Sara, ela tem jornalismo, ela tem variedades, ela tem programa de padre, ela tem programa sertanejo, ela tem programa... Ela é difusora, na verdade, né? E o futebol é a audiência principal do futebol. Porque apesar do Criciúma estar na Série C, essa coisa toda, a nossa região gosta muito de futebol ainda, né? Ainda mais agora, com o Próspera chegando e tal. E narrar agora que tá vindo, né, 2021, Próspera na Série A. Até na semana passada a gente recebeu aqui o presidente do Próspera. Sim. Cara, Israel, um cara 100%. E com a chegada do Próspera na Série A do Catarinense, tu acha que a audiência da rádio também vai aumentar? Sim, porque ano passado eu fiz os últimos jogos do Próspera, ali as finais e tal, a audiência foi muito boa. Porque é diferente, né? Sim, é um negócio que... que foi muito bom, eu acho que aumenta sim, porque vai pegar. Assim, mesmo quem torce pro Criciúma, a maioria acompanha o Próspera também. Tem um carinho, né? Tem. Então, o que vai mudar vai dar mais trabalho para as rádios, né? Eu já estava fazendo ali o levantamento, são 4 jogos por semana praticamente, né? 2 do Criciúma, 2 do Próspera, né? A única folga quando for clássico. Só que é bom porque gera mais emprego. Por exemplo, vai precisar de mais um narrador, precisa de mais repórter, olha comentarista, porque até porque em alguns momentos vai ter os jogos ao mesmo tempo, né? Como tem Grenal, Inter e Grêmio jogando no mesmo horário. É legal, tomara que o Próspera vá para a Série D, Copa do Brasil. Pro rádio é bom, porque o rádio, não o rádio geral, o rádio esportivo, a jornada, né? Ela depende muito do time. Se o time vai bem, a jornada vende bem. Eu lembro que o Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro tinha cota de patrocínio de R$10 mil, R$12 mil nas rádios, por exemplo. Hoje diminuiu consideravelmente, porque está na Série C. Série C. Eu lembro que as equipes de esporte tinham 15, 16 integrantes. Hoje diminuiu bastante. Série C tem um jogo por semana, né? Então, se o time da cidade vai bem, a visibilidade dele aumenta. As rádios vão bem também. Rádio, portal, TV, essa coisa. Mas em questão de, por exemplo, estar jogando na Série A, vai passar na televisão.
Não interfere isso aí? Não, assim, como eu falei, assim, a nossa região gosta muito de rádio ainda. Eu recebo um relato de ouvinte que está passando o jogo na TV. Eles tiram o volume da televisão e deixam a rádio. E ficam no rádio. E Sabe? muitos que estão lá no estádio também. Sim, estão no estádio ou estão vendo em casa. Então eu faço isso, mas porque eu sou do rádio, mas muita gente diz, eu faço também. Eu estou ouvindo, não só dos jogos do Criciúma, jogos de outros times, né? Gostam do rádio. Só que assim, ó, mesmo quando o jogo é em TV aberta, vai passar na Globo, o jogo do Criciúma do Catarinense, pode diminuir um pouco na hora do jogo a audiência da rádio. Mas a jornada esportiva ali... Só que o antes e o depois, aqueles debates que o comentarista briga, dá nota pro jogador, ele aí continua. Porque o rádio é assim, né? O jogo é às 4 eles começam a falar ao meio-dia, né? Tá, e eu ia falar disso agora. É cansativo, né? Porque o dia de um jogo, vocês começam que horário? O jogo é às 4. O modelo padrão, assim, de quase todas, começa 3 horas antes. Na Rádio Sá nós começamos menos porque o web não tem essa necessidade. Sim. Mas se abrir, o jogo é às 4, começa às 2, por exemplo. O Dourado abre meio-dia, a Difusora abre meio-dia. E depois do jogo vai até que horas? Mais 2, 3 horas. Haja fôlego, né? Eu acho uma encheção de saco, sabe? Mas tem audiência, fazer o quê, né? Eu acho que deveria ser menos, mas... fazer o que eles querem fazer. Ô Joel, mas como todo narrador, tu gosta de narrar gol? Tem que ser gol, né? Tem que ser um 0x0. Aquele jogo 0x0 não tem... Assim, ó, eu já transmiti jogos que eu acho que eu fui bem. Eu achei, pô, hoje eu fui bem pra caramba. Mas o Criciúma perdeu. Não valeu nada. Ninguém vai lembrar de nada. Como eu já fiz, eu tava uma porcaria, sei lá, tava rouco, tava gripado. O Criciúma ganhou. Então todo mundo... Sabe, eu tive um gol que foi pro Sport TV, aquele quadro Redação AM. Sério? Que eu achei que, só porque eu falei um palavrão, por exemplo. Já fiz gols melhores que aquele. Aí era Criciúma e... eu não me lembro o Criciúma contra quem. Soltasse o verbo. O Criciúma, era 45, tava 0x0, 45 do segundo tempo, na goleira do Colombo Salles, o Criciúma perde um pênalti. Aí vai pra 46, vai um escanteio e faz o gol. Aí eu gritei gol e falei, pode falar palavrão aqui? Não. Dá-lhe pau. Falei, aqui é Tigre, porra! Aí no outro dia, 10 da manhã, eu tava passando no Sport TV. Todo mundo me ligando e tal, num gol que não... Sabe? Que nem esperava, velho. Não, pra mim... Então assim, ó, quando o time ganha, a transmissão pode fazer uma baita transmissão. O repórter bem, o comentarista bem. Mas tem muito... É aquela história que eu falei. O rádio esportivo ele é condicionado ao time. Se o time vai bem, se ele ganha... A narração explode. A narração vai bem. A vantagem de fazer rádio local é que você pode torcer junto. Eu trabalhei 3 anos em 3 anos em Florianópolis. Eu narrei na Band FM Figueirense de Avaí. Para mim tanto faz como tanto fez. O Figueirense ganhava, o Avaí, dava a emoção do mesmo jeito, né? Mas no Criciúma é diferente. Primeiro que eu sou criciumense. Eu nasci, cresci ouvindo o Heriberto Wilson. Então é diferente. O próprio outra emoção, né? Mas mesmo assim, tem jogo que você vai fazer que você não está muito bem. Tomara que seja 1x0 para não gritar muito. Chegar lá é 5x0. Fazer um jogo do Próspera, deu 14. 14x1, 14x0. No último gol não... Não, eu já tinha largado, né? Era cada 2 minutos um gol, né? Aí o que eu vou fazer com 14 gols? Aí eu olhei pro comentarista, o comentarista largou, eu nem sabia mais quem tinha feito o gol. Nem comentava mais nada? Porque... E o pior é que o melhor do jogo deles foi o goleiro ainda. Porque se não fosse o goleiro era 125. Não, o goleiro era baixinho, gordinho e tal. Mas se o goleiro não pega, tinha sido 25. Olha. Mas não era, acho que não era o goleiro, era o time do Oeste, não me lembro bem quem era. Acho que não sei se era Concórdia. Que sofre. Foi, 14x1. Ô Joel, mas olha só. Narrar gol, tu tem que narrar um gol agora do Papo Churrasco. Agora? Agora não quer deixar pro final, cara? Não, narra o gol e... Não deixar pro final que eu fico sem voz, depois não vou continuar a entrevista. Um cara que fica 6 horas falando, então a gente vai ficar sem voz pra narrar o gol. Tô tomando... Um chazinho de bolo? Então vamos deixar pro final, né? Acho melhor deixar pro final. Então tá. Fazer um suspense, o gol vai ser mais emocionante. Fazer um Pessoal, hoje ainda vai ter a narração do gol do Papo Churrasco. Pode ser. Quem é que vai fazer o gol aqui? Aí vamos ver a hora vai do ser jogo, na né? emoção. Vai depender da jogada, né? Na hora do jogo. A escalação já está definida, né? Ô Joel, olha só. Mas tu
é vocação mesmo? Tu estudou pra ser... ou foi só experiência? Como é que foi eu acho que assim, quando eu me convido para palestra e tal, eu valorizo, eu sou jornalista também, eu sou radialista. Ah, tu é jornalista. Mas eu acho que para narração, tu não vai aprender numa faculdade. Eu não gosto muito de dizer isso porque as pessoas levam por outro lado, né? Tu pode aperfeiçoar a narração. Sim. Mas a narração esportiva, narração, né? Não enrolação, narração mesmo, eu acho que já... como em outras áreas também, né? A gente fez um trabalho de treinamento na Federal em Florianópolis para narração, tinha 30 na turma. Poxa, foi difícil aproveitar. Mas você não vou ser um narrador, mas você pode ser um bom repórter. Porque a jornada esportiva ela é feita do narrador. O narrador não faz sozinho a jornada. Não tem como. Comentarista é importante, hoje tem muita gente nova, gurizada comentando, botando os velhos no bolso aí. Um repórter que sabe fazer pergunta, plantão, âncora. As meninas estão se interessando mais, as mulheres, em comentar, ver isso na televisão, né? Sim. Então, o narrador especificamente, eu acho que a vocação ela tem uma porcentagem maior, porque tem uma série de preparo. Eu vejo tem muito narrador que começa com 10 minutos de jogo. Eu fazia isso quando eu comecei. Começava a 100 por hora, né, gritando e tal. Chegava no segundo tempo, eu estava morto, não tinha mais como... Ou no primeiro gol, o narrador... Hoje já pegasse uma certa experiência. Sim, né? Fazia o narrador, hoje eu vejo... Porque assim, tem uma grande diferença entre gritar e você dar emoção. Você não precisa gritar para dar emoção. O grito de gol. Tem grito de gol... Eu trabalhei com um narrador, eu fui fazer um jogo do Rio de Janeiro, Cristiúma e Flamengo. E lá no Maracanã, o antigo, não era cabine, era mais ou menos assim, um tablado, e você ficava lá das emissoras do Rio. E o José Carlos Araújo, que é um grande narrador do Rio de Janeiro, ficou do lado. No fim eu nem ficava olhando pro jogo, já fui olhando pro... E ele falava, ele transmitia, você não via nada, ele falando baixinho e no rádio dava aquela explosão, sabe? Então hoje o grande defeito não, é uma questão técnica, né? Que o narrador, eu fiz isso muito também. Ele sai gritando. A primeira vez que eu fui transmitir um jogo de handebol em jogos abertos, handebol dá 40, 50, 30, né? E é gol também. Aí o cara foi jogar a bola, o jogador fez o gol, eu gritando o gol, né? E o comentarista era um convidado, ex-atleta de handebol. Se tu gritar assim, tu vai gritar 60 vezes. Então é tudo uma questão de experiência, né? Tem ideia como é que faz handebol? Não, só gol ou ponto. Falando nisso aí, tem alguma gafe? Tem algumas, né? Não que seja assim, gafe. As pessoas, tu erra o nome do... Eu tento não errar, né? Mas tem jogada que você não consegue dizer quem fez o gol, né? Sobe 40 caras, o jogador é tudo parecido. Tudo parecido, é difícil, né? Hoje os cortes é tudo igual. Hoje a gente transmite muito do estúdio da televisão, não viaja mais. Então, tem hora que eu estou narrando o jogo vendo ali pela televisão, o jogo é lá em Salvador, eu estou num estúdio em sala transmitindo, eu e quase todos os narradores, né? Daqui a pouco a imagem está vindo, tá entrando na área, a TV mostra a torcida. Tu já perde, né? Acabou-se, né? Mostra o gol e tu não vê quem... Mas gafe não tem esses erros, assim, mas são... Narrador quer dizer que não erra o nome do cara que faz gol, é difícil. Pode, não deve errar, pode fazer um aproveitamento, né? De 10 erra 1, erra 2, né? Mas assim, de gafe, que bom, né? Que não tem, que bom. Né? Glória a Deus. Quando eu era repórter, mas eu fiz pouca reportagem, acho que alguns meses, eu fui fazer, não era nem de futebol, era um jogo de vôlei, e no vôlei tem aquelas paradas técnicas, né? E eu fui com o microfone do técnico para ouvir, mas eu cheguei tão perto do microfone que o cara se queimou. O técnico, tira isso aqui. Mas é coisa assim do jogo. Na hora ali da transmissão? Ficou bravo. O que mais assim? Não, acho que foi isso aí. Geralmente os comentaristas, no debate esportivo, a gente hoje diminuiu bastante, mas brigava muito, sabe? Chamar intervalo porque os caras estavam brigando, comentarista levantando. Hoje diminuiu bastante, ainda bem. Sim. Ô Joel, estamos chegando no final. Opa! E queríamos agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Foi uma honra te receber aqui no Papo Churrasco. Agradecer os nossos parceiros, né? Novamente, que é importante, né, Patrick? Que é o pessoal. Qual câmera, produção? Essa aqui? Que é o pessoal da Digital Agência, da Denos Mustache, MD Comércio de Carnes, Wagner Pães e Doces. Também apoia você, né? Nosso patrocinador também.
Diogo Bilésimo Fotografias, Canal Isara, Dinner Drink, que também apoio, já apoiou vocês também, né? Lá, HD Móveis Sob Medidas, For Construções e o Mercado Passa Aqui. E agora a gente vai ter a narração do século aqui no Papo Churrasco. Opa, vamos lá? Time Papo Churrasco fazendo gol. Dá-lhe pau. Vamos lá então. Vai começar o jogo no estádio Heriberto Wilson, é o time do Papo Churrasco que está entrando no gramado. Atenção, apita o árbitro, começa o jogo, saída de bola pro Diogo, ele pega a bola pro Pedro, lá vai pelo setor de esquerda, coloca a bola pro Belto no comando, corta a zaga do time adversário, volta a bola pro time do Papo Churrasco, 2 minutos de partida, primeiro tempo, sobrou para Patrick, ele vai no fundo do gramado, colocou na grande área, olha o Vitor, rolou no radar na cara do gol, vai fazer, bateu, é gol! Gol do Papo Churrasco! Que isso, hein? Artilheiro Radar, ô Luiz aí. Tá ali a comemoração, Radar? Comemoração, Radar. É tímido. Radar é nome de artilheiro, né? É, né? É, claro. O cara tá ligado, né? Isso. Valeu, obrigado, tá? Prazer ser Joel, meu. prazer enorme. Agora a gente tem a musiquinha do Papo Churrasco. Pedir o pessoal Patrick. se inscrever, né? No nosso Claro. canal, curtir, compartilhar pra alcançar mais inscritos aí, então. Já estamos com 1000 inscritos. Com a minha câmera, 1000 inscritos. Queremos agora chegar em 2000, né? Isso. Pra crescer cada vez mais o canal. Manda pros seus amigos. Nos ajude. Se chegar A 2000, o gente- Vitor vai raspar o cabelo. Vou raspar o cabelo com 2000, hein? Nos ajude a monetizar o nosso canal. Claro. A gente precisa de 4.000 horas. Que eu só sei de uma estudada ali por cima. Tem que mandar pra outra pessoa pra gente conseguir monetizar. Então manda esse vídeo pra gente monetizar o nosso canal. É isso aí. E vamos cantar a Vamos musiquinha lá. do Papo Churrasco. Papo, papo churrasco. Esse é o Papo, Papo Churrasco. Que alegria ter você aqui. Nós queremos te fazer sorrir. Esse é o papo, papo churrasco.